Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diário Econômico, o podcast de economia e negócios do Diário de Pernambuco. Eu sou Patrícia Raposo e convido você a assinar o canal para receber as notificações dos próximos episódios. E aproveita e dá o seu like, né? Pessoal, hoje nós trazemos um assunto aqui que interessa muita gente que quer dar um up na carreira, que quer melhorar o seu relacionamento com as pessoas, que quer também progredir nos seus negócios. Nós vamos falar de terapias energéticas e de como essas terapias, esses processos nos ajudam a ter equilíbrio e a ter autocontrole também. E quem vai falar sobre esse assunto é a Maria Lúcia Nicole, uma terapeuta que aplica uma série, né, de terapias, né, Nicole? São muitas, são variadas, né? Tem finalidades diferentes e ela vai falar um pouquinho sobre esse processo. Então, fica ligado se você está precisando, né, criar coragem, precisando harmonizar o seu relacionamento ou melhorar mesmo o seu desempenho no seu negócio. Essa é uma oportunidade de você conhecer novos mecanismos aí. Nicole, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Agradeço demais a oportunidade para levar para mais pessoas o resultado fabuloso dessas técnicas. Pois é, eu vou aprender um pouquinho também, né? Eu também vou aprender. Lógico que eu vou também pegar carona aqui, que eu estou precisando. Sempre a gente precisa dar apps nas nossas vidas, né? Exatamente. Sempre. Apps são coisas que a gente precisa usar sempre. Então, eu quero começar perguntando a você, Nicole, o que essas técnicas buscam? É o equilíbrio emocional? Em essência, é o equilíbrio emocional? É o equilíbrio emocional e no momento que você começa a receber esses processos, você começa a acessar a consciência. Então, você sai do piloto automático e começa a tomar posse da tua vida. Então, você começa a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e o que você pode fazer para melhorar tudo isso. Porque com tanta demanda diária, não tem tempo, né? Porque tudo é muito fugaz. Você liga o piloto automático e vai embora. E vai embora. Então, sempre prestar atenção no que você poderia estar fazendo, como o teu corpo até está reagindo, né? E diante de algumas situações, no trabalho, né, que no caso aqui o nosso assunto vai ser sobre o trabalho, principalmente, né, e como essa tua falta de consciência e de andar no piloto automático estão prejudicando, ou então, como você diz, impedindo de você dar um up, porque no momento que você está estagnado, é como se você voltasse, regredisse, né, e a cada dia você tem que estar ascendendo mais, evoluindo mais. Então, você pode estar estagnado e também pode estar sem percepção de como você age diante de pessoas e desafios. Às vezes você liga esse piloto automático e vai embora sem analisar o que você está fazendo e como poderia fazer melhor, né? E como você está recebendo esse impacto, né, de colegas de trabalho ou de chefes mesmo, entende? Você engole em seco, né, se alguém te dá uma rasteira ou se teu chefe, né, comete algum abuso também, e você simplesmente se cala e à medida que isso vai acontecendo e você não está prestando atenção no teu corpo, ele começa a dar sinais, e quando você se dá conta, você, né, tem doenças, aí você tem que ir para médico, tomar antidepressivo, essas coisas. Sendo que se você se mantiver com a tua energia equilibrada, se mantém consciência, você não vai precisar disso, de medicação. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que as pessoas têm que procurar médico sempre, entende? Para dar uma orientação. Mas uma técnica energética, ela vai na origem do problema. Ela não vai ser um paliativo, né? Então, eu acredito muito, tenho tido muitos bons resultados. E realmente sou fã e recomendo. E essas técnicas, elas têm por base física quântica, por exemplo? Porque como nós somos energia, né? Nós somos uma energia condensada, nosso corpo, uma energia condensada. E antes da gente existir, a gente já existia como energia, né? Quando os teus pais decidiram ter um filho, você já existia na energia, né? E depois ele foi atualizado no teu corpo.
Então, o que a física quântica diz? Que no momento, isso é ciência mesmo, que no momento que você coloca bastante energia em determinado ponto, os elétrons, eles mudam de vibração, da elipse, né? A elipse, eles mudam de lugar. Então, o que eu faço? Porque eu trabalho com as mãos, entende? Quando eu trabalho nesses axis consciousness, são processos corporais presenciais. Então, barras de axis, por exemplo, são 32 pontos na cabeça, e eu coloco as minhas mãos nesses pontos. E nesses pontos estão concentrados pensamentos, sentimentos e emoções que você tem a respeito de vários sentimentos e emoções. Que estão, digamos assim, solidificados no teu corpo. Então, no momento que eu estou colocando a energia ali, não é a minha energia. Eu estou ativando a energia e aí acontece a mudança, digamos, um salto quântico ali. É como se você provocasse uma vibração que favorecesse Exatamente. Esse despertar, Exatamente. Essa mudança de frequência. Exato. E tudo que vem à tona numa sessão não volta mais. É claro que, digamos, numa sessão de barros, numa sessão só você não vai resolver toda a tua vida. Mas, aos poucos, você vai trazendo, você vai tendo mais consciência, você vai tendo mais facilidade nas relações, você vai compreender melhor o que está acontecendo, você vai ter habilidade, porque eu acho que às vezes falta habilidade de você no comunicar, no expressar, né? Ou então pessoas que são travadas não conseguem expressar. Essa técnica se chama barras de axis. Ela é uma técnica em que a pessoa precisa verbalizar as suas dificuldades ou não? Olha, bom, a pessoa pode entrar muda e sair calada. Porque o próprio corpo da pessoa, ela vai entender o que é preciso ser. Eu não preciso intencionar e nem a pessoa nessa técnica, sabe? Agora, mas tem, por exemplo, quem tem dores no corpo. Por que ela tem essas dores? Porque ela vai contraindo, né? Emoções, ela vai segurando no corpo. E você não vê pessoas que andam um pouco tortinhas, assim? É porque elas vão recebendo essas emoções, o impacto do ambiente, né? E vão travando essas emoções. E aí o corpo, ele vai dando um jeito de se locomover melhor, se adaptar. Àquela dor. É muito comum no ambiente de trabalho as pessoas sentirem dores nessa região das costas, dos ombros, né? Exatamente. Isso é um acúmulo também de energia e de vibrações negativas, dos sapos. Os sapos vêm para o ombro. Porque é assim, se você está equilibrada ou equilibrado, você não vai sentir a tensão, mesmo que você fique numa postura, aliás, automaticamente vai ter uma postura melhor, estando equilibrado. Se você está em desequilíbrio, aí você vai, né, o teu corpo vai reagindo, então aquele peso, ele vai vindo aqui nos teus ombros. Então, aí o médico te dá uma medicação, mas você vai continuar com aquilo, vai tomar a vida inteira, se você não for para a origem disso. Então, ou você não expressa, né, porque você está sofrendo abuso do chefe ou de colega, né, e o bullying mesmo, aí você vai se fechando, vai se prendendo, e aí teu corpo ele vai começar a reagir. Então, se você está em equilíbrio, qualquer postura que você tenha não vai te afetar. Você falou aí da barra de axis, mas que outras terapias você aplica, né, nas pessoas que buscam esse bom desempenho no trabalho e nos relacionamentos? Bom, eu trabalho também, para quem não tem tempo de ir até o meu espaço, trabalho com desprogramação neurobiológica. Como funciona a desprogramação? Bom, eu vou falar como se eu fosse fazer uma sessão à distância. Então, eu combino com a pessoa um determinado horário, pode ser até antes de dormir, ela só liga o áudio e eu fico dando os comandos, fazendo as desprogramações. Aí ela me dá a intenção, né, se a dificuldade de se comunicar, a dificuldade de ser uma pessoa muito explosiva, entende? Qualquer tipo de dificuldade que ela tenha, até se ela tem medo do sucesso, né, porque não tem pessoas que permanecem sempre na mesma função. Sim. Então, eu vou desprogramar tudo isso, e tem muita coisa que vem assim na intuição, porque a minha energia está conectada com
a dela, o meu campo se conecta com o dela. Isso é ciência também, né? Pelas experiências que se fizer, que foram feitas, os campos, Os campos energéticos. Os campos energéticos, eles se conectam, que aí dá um entrelaçamento. Entendi. Você falou uma coisa interessante, tem pessoas que têm medo do sucesso. Sim. Né? Tem medo da responsabilidade, tem medo do desafio, tem medo de não dar certo. Né? Você já conseguiu mudar o padrão de alguém? Já. Eu tenho uma história muito linda de um rapaz do México, que aí a gente trabalhou com a mesa de estação radiônica. Já é outra coisa. Já é outra coisa, porque a desprogramação neurobiológica foi depois desse tratamento. Era um menino, um brasileiro, que mora no México e tinha grande dificuldade em se entrosar nos eventos. Então ele não conseguia, ele ficava sempre num canto. Então o primeiro objetivo dele foi esse: eu quero me expor mais, eu quero conseguir conversar com as pessoas, porque eu sou muito tímido e eu não me expresso bem. Então a gente começou a trabalhar isso. E aí ele começou a ser percebido também na empresa, e a gente fez assim uma série de programações. Ele se comunica super bem e foi convidado para mudar de função. Então ele estava assim, o objetivo dele, daí uns 2, 3 anos, era chegar na área de marketing, só que ele foi convidado para ser supervisor de uma outra área. E um dos objetivos também que eu coloquei é que ele criasse processos que facilitasse os processos da empresa. Entende? Que ele organizasse, que ele tivesse criatividade para isso. E que ele também tivesse admiração, né? Tanto dos pares quanto das pessoas que ele estava gerindo, né? E dos superiores. E é incrível, diz que no primeiro mês ele já teve assim, grandes elogios e a facilidade de expressar. E eu fico tão emocionada, sabe, quando a pessoa me dá um depoimento assim. Mas levou muito tempo esse processo dele? Quanto tempo? Assim, meses, anos? Não, anos não. Nada de técnicas energéticas, nenhuma técnica que eu tenha conhecimento, pelo menos comigo, demora muito tempo. Então a pessoa não fica escrava de ter que ir a vida inteira, não. Se vê. E outra coisa, a cada sessão de qualquer técnica que eu aplique, a pessoa, ela recebe o que ela tem para receber. Porque também, se for um exagero de energia que é imposta, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta muita mudança. Porque você já traz isso de muito tempo. Entende? Então, você não pode mudar isso da noite para o dia. Então, é um processo. No caso dele, eu acho que a gente ficou, assim, bem uns 3 ou 4 meses fazendo. Porque cada programação, ela não tem um tempo fixo, né? Ou é de 30 dias, 35, 40, 15. Nesse caso, né, assim, de que forma essas técnicas ajudam no processo? É a técnica em si, ou depois a pessoa tem que ter algum comportamento, tem que fazer alguma coisa específica para fazer isso tudo funcionar? Porque na realidade, ou naturalmente isso vai fluindo? Porque, assim, eu acho que a primeira coisa, ela tem que estar comprometida. Eu digo assim, que é o desejo genuíno de uma mudança. Porque se ela vai... meu marido pediu que eu viesse aqui. Ela não foi ela que quis. Entende? Entendi. Então, as pessoas que mais têm resultado são as que dizem: eu quero mudança na minha vida, não dá mais. Eu estou num momento... Estou querendo romper com tudo. Não aguento mais a minha vida. Então, são pessoas assim que estão num tipo de trabalho que elas não conseguem, não têm o espaço para se expor, para se manifestar. Ou seja, estão naquele trabalho porque não tem outra coisa para fazer, não tem coragem. E a tua pergunta foi em relação a... Se ela tem que ter algum comportamento, alguma atitude para complementar isso. Mas isso vem automaticamente, ela vai se perceber. Naturalmente, claro, isso naturalmente vai fluir. Mas eu faço os processos verbais, entende? Para a pessoa repetindo. Né? Em cada situação, por exemplo, se ela está com qualquer dificuldade, você pode perguntar, né? Como pode facilitar tudo isso? Porque a cada pergunta que você faz, a pergunta empodera, né? E uma resposta limita. Então, você faz pergunta e solta. E você vai ter essas respostas, né? Porque no momento que você está aberto para receber, as respostas vêm. Então, a pergunta seria um gatilho aí no sentido de Exatamente. Dar um start nessas mudanças. Exatamente. Então, se ela está numa situação
qualquer dificuldade que ela tenha no trabalho, né, que mais acontece, né? Então ela pode fazer a pergunta para ela mesma, né? Como posso resolver isso com muita facilidade? O que se requer aqui? Então, eu ensino, eu mostro também como ela pode fazer as perguntas. Então, eu faço a minha parte, aplicando a energia, né, sendo a catalisadora, e a pessoa faz a parte dela, sempre ela não vai ficar dependente de mim. Né, eu nem quero, porque ela também vai se ajudar fazendo perguntas, e dou uns mantras também para ela repetir. Essas técnicas, elas podem permitir que até problemas que não estão sendo vistos, eles possam ser resolvidos, porque às vezes a gente não percebe que tem algumas limitações, porque a gente não está se olhando, né? A gente não está se vendo. Tem, porque então o corpo, a energia é inteligente. Então ela vai exatamente onde ela deve ir, onde ela deve atuar. Porque, por exemplo, muitas vezes não tem pessoas que ganham dinheiro, mas nunca têm dinheiro? Entende? Então, o que tem por trás disso? Não é? Então, a gente vai ver, não conscientemente, mas isso vai sendo organizado. Então, é possível também aplicar essas técnicas para resolver sua relação com o dinheiro? Certamente, para qualquer relações familiares. Tive um caso de uma moça que ela tinha uma grande dificuldade de relação com a mãe dela. Algumas demoram muito, entende? Porque a coisa acho que já vem de muitas histórias, não é? Mas que ela não conseguia esse relacionamento, não conseguia se comunicar com a mãe. E a mãe sempre massacrando ela, sabe? Invalidando. E aí ela percebeu. Então porque assim, o seu mundo muda quando você muda. Então, assim como ela mudou, ela não ficou reativa com a mãe, com as questões da mãe. Entende? Então, porque o grande sacada também, nem se ele alinhar e concordar, nem resistir e reagir. É um interessante ponto de vista. Então, quando você entende que é o ponto de vista daquela pessoa, que ela que pensa sobre isso, você já fica mais tranquilo, então, você não reage. Você entende aquela pessoa, você passa a entender aquela pessoa e não julgar. Exato, porque atrás de um comportamento tem um ser humano. Né? Então, e você então começa a enxergar de fora. Então, se você não se alinhar e concordar, nem resistir e reagir, você percebe que é um ser humano que está ali. E o que faz esse ser humano tá reagindo assim? Então, ter a compreensão. E não deixar o teu ego falar mais alto. A consciência também trabalha essa questão do ego, né? Exatamente. Porque tudo digamos assim, o ego tá na frente, né? Até se você está na rua e tem uma pessoa indo devagar na tua frente e você começa a buzinar. Você não é o dono da rua. A pessoa deve ter algum problema, pode ser uma idosinha que está ali, entende? Não tem compreensão, qual é o problema você mudar de pista? Entende? Então, se você sente raiva, a raiva é porque alguma satisfação, você não teve uma vontade atendida, ou acha que você que está certo. É o ego. Entende? E aí, com consciência, você vai perceber que tudo é interessante do ponto de vista. É verdade. E é engraçado essa questão do ego, porque tanto por trás de um volante, como por trás de um celular numa rede social, você se torna muito mais corajoso, muito mais ousado. Certamente. Né? Do que no cara a cara, né? No cara a cara você consegue dar uma freada. Mas não estão me vendo exatamente, eu não sei quem é aquela pessoa que está ali no outro carro, ela também não sabe quem sou eu, então dá para fazer algumas barbaridades, digamos assim. E nas redes sociais também, você vai lá e fala o que quer, e quando é cancelado, muda tudo. E porque tempos modernos. Exato, pois é. Então, e você também, com consciência, você já deixa de dar tanta atenção para isso. Porque as pessoas têm os seus pontos de vista. Você pode concordar ou não, mas permita que ela tenha o dela. Né? É verdade. E assim, se você chegar... Você não precisa entrar num embate para provar o teu ponto de vista. Para quê? Vai levar a quê? Né? Não leva a nada. Só desgaste, né? Só desgaste. E como eu digo assim, que por trás de um comportamento tem um ser humano. Você tem um chefe abusivo. Compreenda
O que está por trás disso? Então, você não precisa chorar porque ele te humilhou. Se você não tem condições de mudar de emprego naquele momento, você não precisa ficar engolindo, ficar com raiva, ficar frustrado. Né? Tenta compreender. Então, quando você tem essa compreensão do outro, você começa a até desculpar. Né? Você não precisa aceitar aquilo. Não precisa se alinhar e concordar. E também não precisa resistir, reagir, ficar chorando, ficar magoado. Porque, possivelmente, eu acredito que tudo tem a ver com infância. Então, como é que foi? Por isso eu digo, atrás do ser humano ainda tem uma criança. O que aconteceu naquela infância? Claro que você não vai pesquisar, né, o que aconteceu com o teu chefe. Né? E muitas vezes um chefe que é autoritário, possivelmente na casa dele é onde ele grita, é onde ele manda. Aliás, é o contrário, ele é o submisso. E aí, então, ele tem que trazer para o trabalho dele essa autoridade. E o que está ainda acima dele, ele é o submisso também. Então, a quem está abaixo dele, então, ele aproveita para mostrar essa autoridade. Agora vai ver o que aconteceu na infância dele, né? Nicole, que tipo de profissional tem buscado essas terapias? Bom, já tive situações de pessoas que têm dificuldade em entrevistas. Entrevistas de emprego? Entrevista de emprego e de apresentação de projetos. Uma moça de São Paulo. Apresentação ao público? Para uma apresentação dentro da empresa. Tá, ela tinha um projeto, ela era excelente, mas ela adoecia. Ela adoecia? Tinha diarreia, tinha náusea. Entende? Aquilo era um terror para ela. E a gente fez sessões de desprogramação neurobiológica, acho que a gente fez umas 4. E assim, ela foi super bem. E o Tiago, que também foi, né, ele ascendeu na função dele. E teve outras coisas legais que aconteceram na vida dele que ele nem esperava. Também foi com a mesa de estação radiônica. E outras, aqui também, pessoas que queriam sair do trabalho e não sabiam como fazer, não viam a oportunidade de sair. E chega aquele momento, quando estava tão consciente do que queria, aí acontece o entrelaçamento quântico. Ela, no final do ano, teve a oportunidade de... Chegou aquele momento e ela aproveitou e saiu e foi buscar os seus projetos de vida, né? Nicole, voltando àquela pergunta sobre sucesso, né? Sobre o medo do sucesso. Como é que você avalia essa questão do medo do sucesso? Eu voltaria para a infância. Porque muitas vezes a pessoa foi invalidada quando era pequena. Né? Ou os pais diziam que a pessoa não ia dar para nada, que não prestava para nada, que era preguiçosa e que nunca ia ser ninguém na vida. Então, porque pai e mãe, você acredita que não mentem para você. Então, aquilo você acredita naquilo. Então, onde você vai, você não tem condições de fazer. Pode ser a pessoa mais preparada do mundo. Ela não galga, né, funções maiores, porque que ela lembra inconscientemente do que os pais diziam que ela não servia para nada. E também tem pessoas que não conseguem se expressar. Não consigo falar em público. Vai na infância, vai na escola quando ela tinha que dizer uma poesia. Aí ela errava e a turma toda ria. Aí ela disse, não vou falar muito, nunca mais na minha vida, não vou mais passar por isso. Entende? Então, aí isso... cria um bloqueio. Exatamente. Sendo que isso é muito fácil. Sim, estou lembrada de uma cliente que tinha essa dificuldade. Ela tinha dificuldade em fazer os vídeos para as mídias sociais, para o Instagram. E também quando ela ia fazer alguma apresentação, né, para um grupo, né, de clientes, enfim. E assim, foi numa sessão que a gente objetivou isso, e ela conseguiu estar super, assim, desenvolta hoje. Mas, assim, existem situações de pessoas que quando crianças, ouviam do pai e da mãe que não ia dar para nada e dão super certo, né? São pessoas que superam limites ou que talvez entram por um vídeo e sentem o outro, né? Exatamente, porque elas não compraram esse ponto de vista dos pais. Agora, entende? Não compraram esse ponto de vista.
Entende? Até a questão, então a gente está falando, é o que você falou um pouco antes, é de como você enxerga, né, o outro. É a questão do ponto de vista do outro. Não, você acha isso, mas eu não concordo com você. Exatamente. E tem gente que isso serve como desafio, né? Agora, assim, porque eu digo assim que a cabeça de um ser humano é desse tamanhinho, mas ela é um mundo. Então, e as nossas células, elas são impactadas pelo meio. Então, além da tua genética, além das histórias que você traz de outras vidas, para quem acredita, né, tem como você lida com isso. Né? Por exemplo, você pode ter uma sensação de abandono, não ter umas relações saudáveis, ou você é muito ciumenta, muito possessivo. Por quê? Porque para uma criança que a mãe atrasa 10 minutos quando vai pegar na escola, ela se sente abandonada, que para ela assim, é uma eternidade. Entende? Então ela cria uma insegurança em relação aos parceiros, né, a amizade, entende? É o medo do abandono, ou não se entrega porque acha que vai ser abandonada. Entende? Então tudo depende de cada pessoa, mas geralmente é uma invalidação da infância. Quem vai aprender a dirigir? Uma moça. Ela começou a dirigir, ela fez uma barbeiragem e o pai dela disse: você nunca vai aprender, você é muito burra. Nunca mais ela quis dirigir. E isso a gente trabalha também. Né? Pessoas que trabalham em empresa e têm que fazer muitas viagens, e aquele pânico de avião, que é um sofrimento. Entende? Então, o medo também é alguma coisa que é uma situação, né, que limita e que a gente pode também trabalhar. Não existe nada que não possa ser trabalhado com essas técnicas. E aí você consegue trabalhar algumas coisas mesmo sem saber exatamente o que é, né? Exatamente, porque a energia é inteligente. Interessante. Porque assim, se você tiver, minha professora de física quântica dizia, se você tiver uma célula disposta, aberta para receber, vai funcionar. Você pode mudar, fazer uma transformação na tua vida. E ir lá para o teu estado original, assim, porque a gente está aqui para ser feliz, né? Deus nos trouxe, nos colocou aqui para sermos felizes. Ninguém tem que sofrer, ninguém tem que sentir dor. Né? Todo mundo pode ter sucesso e pode ser rico, porque o universo é abundante. Mas são as escolhas que acabam limitando. E justamente isso, né? Não vou ter condições. Tem condições. Não é para mim. Não é para mim. Não nasci para isso. Exatamente. Mas pode. Nicole, Maria Lúcia Nicole. Nicole é um sobrenome, né? Mas as pessoas eles chamam pelo sobrenome. Eu acho que gostam mais. E é só aqui em Pernambuco, aqui em Recife, que me chamam assim. Porque ela na minha família é Maria Lúcia mesmo. Olha só. Então, gente, eu quero agradecer aqui a nossa Maria Lúcia Nicole pela participação no podcast, por nos trazer um olhar diferente, né, para carreiras, para negócios, abrir um pouco o leque aí de possibilidades, um assunto um pouco diferente do que a gente trata no dia a dia, mas é um assunto que está relacionado com o nosso tema de economia, negócios, carreiras. Nicole, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Então não esqueça, assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios e dá o seu like. Obrigada. Tchau.